senhores, então hoje chegou o momento que eu queria essa aula, tá? Eu quero gravar um curso inteiro da parte de contabilidade para o específico dessa área aqui. A gente estava carecendo disso e resolvi começar a fazer isso hoje. Então a gente vai começar. O que você tem que saber? Se você vai fazer um concurso na área fiscal. Não, o meu é para gente tributário. Calma. Tudo que tem a contabilidade no assunto é a área fiscal. Então, se você vai fazer um concurso para a Receita Federal, para auditor, para analista, você vai fazer para um cargo dentro do Estado, por exemplo, que tenha a contabilidade, você está trabalhando, você vai fazer um concurso, você está pegando um cargo que é na área fiscal. E aí você tem que entender da maldita ou da bendita contabilidade. E é aí que está. O que eu estava conversando antes aqui, até internamente, antes de começar a aula, até com quem estava pegando, acho que era a Andressa, tá? E eu falando, olha, existe uma realidade para que se você trabalha com contabilidade, você é formado em contabilidade, você vai fazer concurso em que o assunto contabilidade ou técnicas contábeis cai no teu edital. Então você tem que ter essa clarividência, tá? Essa clarividência de que quando você está estudando para concurso, você tem que pegar os macetes de como que caem na tua prova, baseado na banca do teu concurso. Então, não há como você fazer um estudo pensando, só porque eu sou formado já como contador, eu sou formado em contábeis, isso vai te dar, claro, um aporte, né? Você fez a formação, sim, mas você precisa, então, pegar aquela tarimba, você precisa pegar aquele traquejo de concurso. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, essa é a aula 1, tá? E a gente vai começar a fazer já no modo concurseiro. Algumas questões importantes, assim, o que eu acho que você tem que saber. Primeiro, você tem que saber aquilo que a prova coloca para te desafiar. E são sempre expressões. Então, você até entende o assunto, mas o problema é que o desafio é você sair da teoria para a prática. Então, esse é um concurso de teoria e testes, teoria e prática ao mesmo tempo, para que a gente possa pegar o que é teoria, colocar aqui de forma simplificada, e aí, na sequência, você tem que responder algumas questões. A gente vai trazer questões para você ver. Então, a primeira questão importante aqui da contabilidade, que a gente está trazendo aqui, os princípios da entidade, a função da contabilidade. Então, antes de começar isso aqui, vou começar a escrever algumas coisas aqui. Para que serve a contabilidade? Eu acho que assim, ó, se você for dividir, você tem que saber, basicamente, que a contabilidade, na verdade, ela é o quê? Ela tem um objeto e um objetivo. Então, para concurso, você tem que saber o que é objeto da contabilidade e o que é objetivo da contabilidade. Porque ela tem dois objetivos. Basicamente, ela tem um objetivo meio, tá? E isso às vezes vem de forma velada, e ela tem um objetivo fim. Então, quando você pega a pergunta, você já tem que ter isso muito bem claro na sua cabeça. Como assim? Quando ela fala para você o objeto, sempre você coloque que o objeto é o patrimônio. Então, veja, tudo que tiver patrimônio pode ser objeto da contabilidade. A contabilidade tem como objeto o patrimônio. E o que é o patrimônio? É o conjunto de bens, é o conjunto de quê? Os bens, os direitos e as obrigações. Então, só esse termo já mata muito. Ele falou o termo objeto na questão, você nem pense duas vezes. Você não pense duas vezes. Ou seja, ele está falando do quê? Do objeto da contabilidade. Então, se falar o objeto, você vai fechar comigo agora. E se eu fosse falar assim de um objetivo finalístico, seria o quê? Dar informações. Informações. Então, veja, na hora de você tomar uma informação, você bastaria olhar a contabilidade e você veria o espelho daquela organização, daquela entidade. E aí, os termos de prova, eles confirmam o que eu falei no início. Muitas vezes, na tua prática diária do escritório, se você trabalha com contabilidade, você não usa termos que o concurso usa. Por exemplo, esse patrimônio, tá? Veja, ele pode ser do quê? Ele pode ser de uma entidade. Uma entidade econômico, administrativo, por exemplo, econômico-social. Veja, essas entidades, tá, podem ser com fins lucrativos ou não. Então, se você tivesse, por exemplo, uma igreja, você tivesse, por exemplo, tá, uma ONG, você tivesse, por exemplo, qualquer coisa que você vê que tenha um patrimônio ali, pode ser lícito, ilícito, pode ser uma banca, jogo de bicho, pode ser o pessoal aí das facções, isso tudo tem contabilidade.
A polícia quer, aliás, a polícia está sempre atrás da contabilidade, não saber quem é, para quebrar o braço financeiro das organizações. Mas eles também têm o quê? Uma contabilidade. Porque lá está envolvido o quê? Um patrimônio. Então, toda vez que você tiver um patrimônio, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. É o conjunto de bens, direitos e obrigações. E o objetivo é o quê? É você, na hora da tomada das informações, a hora que você for tomar as informações, é você pegar o quê? É você entender que a pergunta que ele está dizendo, esse é o objetivo final. O objetivo final é você pegar, você que é os usuários da contabilidade. Quem seriam os usuários? Vamos pensar, quem que quer essas informações aqui? Aí aparece lá quem são os usuários da contabilidade. Vamos pensar, será que os bancos têm interesse na contabilidade das empresas? Tem, porque eles são os principais financiadores. A principal fonte de recursos das empresas são os bancos. Entre as principais seriam os bancos. Então, os bancos querem saber se aquela empresa tem aporte para poder fazer frente ao que ela está pegando, o que ela está pedindo emprestado. Ok? Então, os bancos têm quem mais? Os empregados. Por que os empregados? Os empregados têm que saber, tá? Precisam saber se a empresa que eles trabalham é sólida, se ela está no mercado, há quanto tempo, se ela vai continuar no mercado, se ela tem, vai ter uma sobrevida no mercado. Recentemente agora todo mundo viu que um conglomerado aí, comercial aqui no Brasil, foi a auditoria contratada para avaliar essa entidade, acabou detectando o quê? Quase como se fosse uma fraude fiscal. Eles estavam lançando como investimento, que era o quê? Despesas. E isso mascarava os balanços. O que aconteceu? Não, sabe do que eu estou falando? Não posso falar o nome da empresa, estou no processo. Mas ela está no centro da cidade. Do lado do Chen. Essa aí. Tá, essa aí. Por quê? Porque, na verdade, o que as americanas estão sendo acusadas é de que ela fez o quê? Ela mascarou e maquiou as suas demonstrações contábeis. E aí, veja, isso fez as ações da empresa despencarem a ponto de eles entrarem em recuperação judicial. Então, foi a informação que eu vi. Se me venderem errado, eu estou vendendo errado para vocês. Então, os empregados dessa empresa não têm interesse em saber se eles vão ter emprego amanhã? Tem? Então, onde que eles vão olhar? As demonstrações contábeis dessa empresa. O que mais, senhores? Além disso, os empregados vão pensar quem mais? Aí você pode pensar, todo mundo, ou seja, os sócios. Por quê? Porque os sócios são aquelas pessoas que esperam alguma coisa dessas empresas. Então, quando você pensa na empresa, como é que funciona isso aqui? Como é que eu vou organizar isso aqui? Porque quando você trabalha com essas informações, você parte do princípio que essas informações têm que ser registradas. Então vem o que? A escrituração. Então tem as técnicas contábeis. Para que você consiga, então, organizar isso e mostrar para o governo também é um dos interessados aqui. Governo, esse é o mais interessado, é o sócio majoritário de todas as empresas, tá? O sócio majoritário, porque senão trabalha e cobra, tá? Então, veja, o governo é um dos grandes interessados no que as empresas, né? E aí, tanto que o governo regula. A Lei 6.404, que é a lei das SAs, ela regula, por exemplo, se você tem você pode ser um SA fechado, mas tem um patrimônio líquido maior que 2 milhões, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o teu fluxo de caixa, quero ver o teu fluxo de caixa, tá entendendo? É obrigatório para quê? Para ele poder dar a mordida dele lá, tá entendendo? Não importa se vai estar rico, se vai quebrar, importa que se você ganhar dinheiro, o governo quer a parte dele. É assim que funciona. 6.404, tá? Então, veja, governo, vamos lá. Então, olha só. Patrimônio como objeto. Então, o princípio da entidade, patrimônio como objeto da contabilidade e afirma autonomia patrimonial. Veja. E aí, claro, traz algumas ideias aqui que você tem que saber diferenciar o patrimônio da empresa dos sócios. Agora, veja bem, quando você vai pegar alguns termos, eu falei para vocês, então, primeiro que você já sabe, primeiro termo nessa aula inaugural é o objeto. Qual é o objeto da contabilidade? É o patrimônio. O que é patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações. É o conjunto de bens, direitos e obrigações. É o conjunto de bens, direitos e obrigações daquela entidade. Ok? Qual o objetivo da contabilidade? O objetivo vem ser o quê? O objetivo vem ser o controle desse patrimônio e também a prestação de informações aos usuários da contabilidade. Ok? Esse é o primeiro ponto que você tem que partir. E aí, senhores,
trazendo para baixo aqui, ó, a função da contabilidade. Qual seria a função? A finalidade da contabilidade, ó, a função administrativa consiste em quê? Controlar de forma qualitativa e quantitativa. Ou seja, como quantitativo e quantitativo são usados, tá? Agora, pensa assim, ó. Vou imaginar, por exemplo, você pega um negócio pequeno, um negócio que gira pouco. Ali você tem um fluxo pequeno de caixa, então você tem receitas, despesas, você tem venda disso, venda daquilo. Mas veja, na hora que o governo vai analisar isso aqui, então, tipo assim, você vai ter que escrever isso, tá? Então, veja, para poder controlar, tem o quê? Você tem que usar as chamadas o quê? Técnicas contábeis. E nessas técnicas contábeis, tá? Na hora que você for fazer a escrituração disso, a primeira delas é a escrituração. Então, veja, é a escrituração. A escrituração, tá? Que nas provas, no dia a dia, assim, é uma coisa, nas provas é outra. O que cai aqui? Método de partidas dobradas, né? Para cada débito, crédito, igual valor. Então, aqui, ele vai usar o quê? O chamado método de partidas dobradas. Método de partidas dobradas. A gente vai falar dele depois. Agora, só saber. Então, uma das técnicas seria isso aqui, a escrituração. Agora, veja. Quando eu vou fazer a escrituração, eu vou fazer o registro. O que é isso aqui? É o registro das operações. O registro das operações. E agora, quando você olha aqui, você percebe que ele diz que a função administrativa da contabilidade é controlar de forma qualitativa e quantitativa. Então, quando você registra as operações de forma qualitativa e quantitativa. Quantitativa, você fazer o registro de tudo. Mas veja, para isso, eu preciso o quê? Eu preciso saber para que eu registro. Então, quando você vai fazer isso aqui, aparecem técnicas que você tem. Por exemplo, uma delas, o balanço patrimonial. Vamos escrever aqui, o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial é uma das técnicas? Além dele, tá? O pessoal ficou muito grande aqui, eu tenho pouco quadro para escrever, eu vou fazer uma sigla aqui, tá? Vou botar BP aqui, ó, balanço patrimonial, ó, e o que mais? Demonstração do resultado do exercício. Vamos tentar entender isso aqui. Por quê? Porque o balanço patrimonial, ele diz que tem que ser de forma qualitativa e quantitativa. O balanço patrimonial, você vai ter o quê? Ele é totalmente estático. É como se você enxergasse no balanço, você vai colocar de um lado os ativos totais, os passivos totais, e vai dizer, ó, a situação da empresa é essa, tá? Mas você não está, quando você olha o balanço, você não está analisando ali o fluxo de caixa daquela empresa, tá? Quando você quer ver o fluxo de caixa, você tem que fazer o quê? A demonstração do resultado do exercício. Por quê? Na demonstração do resultado do exercício, aqui você coloca o quê? As despesas dessa empresa, as despesas que essa empresa tem e as receitas. Então aqui, na verdade, se você for ver, você então não está, você tem aqui uma parte estática, você tem o ativo e o passivo, e aí no ativo você tem o quê? A aplicação dos recursos, aonde que você está enfiando o dinheiro da empresa. E do outro lado, no passivo, as dívidas, a origem desse recurso, tá? E aí essas dívidas são só tem duas dívidas, capital de terceiro ou capital próprio, que seria o capital dos sócios. Então, na verdade, é uma coisa que você tem que começar a entender agora. Então, essa parte estática, basicamente, eu vou tentar colocar para cá depois, mas antes disso eu deixo colocar. Quando você tem um terceiro, seria o quê? Uma demonstração, de lucros ou prejuízos acumulados. Também é uma das técnicas que você tem que saber. Veja, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Isso dá bastante dor de cabeça em prova. Por quê? Porque a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela faz conversar o DRE com o BP. Não entendi. Sabe o que ela faz? Ela pega o resultado dessa conta aqui, se deu lucro ou deu prejuízo, e joga no balanço patrimonial. Então eu posso falar para vocês que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela é, na verdade, uma forma de você colocar a informação do resultado da empresa, tá? Aonde? Dentro do balanço. Você consegue ver no balanço, assim, tipo, eu tenho, o meu ativo é isso, meu passivo é aquilo, minhas dívidas são essas, meu patrimônio é esse, tá? E o que sobrou
deve ver o quê? Eu tenho lucro, eu tenho prejuízo. Essa é a ideia. Então, na verdade, você consegue colocar o teu desempenho. Então, o DRE nada mais é do que o teu desempenho. Tá? Como é que foi o teu desempenho? Tá? Naquele ano. Tá? Naquele período que você está analisando ali. Ok. E aí, senhor? Fluxo de caixa. Tem que ter? Senhores, eu vou fazer aqui uma listinha aqui. Para você ter uma demonstração de fluxo de caixa, só se você estiver na lei das SAs, tá? Ou se você for uma, essa aqui seria o quê? Uma SA, todas as SA de capital aberto. O que é uma SA de capital aberto? A SA de capital aberto é aquelas que negociam suas ações na bolsa. E aí tem um segredo para você saber. Você que vai fazer um cargo mais requintado aí, tá? Você quer... essas empresas que elas abrem o capital na bolsa, elas são reguladas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E a CVM é regulada pelo direito internacional. Então veja, ela obriga você a abrir sua contabilidade. Ela obriga você. Então sempre você vai ter que ter o tal da auditoria, auditores independentes, auditores externos, auditando suas contas, porque você vende no mercado. Você vende, as pessoas acreditam em você porque você é registrado no CVM. Então, se você for aberto, todos. Se você for SA fechado, o que é isso? É um grupo apenas, você não vende na bolsa, um grupo que é detentor dessas ações. Bom, aí você só vai ter que fazer esse aqui se você tiver o quê? Mais de 2 milhões de patrimônio líquido. Senão, não precisa. Ok? Senão, não precisa. Deixa eu só ver aqui. Sinal. Só confere para mim, por favor, se está certinho. Ok. E o DVA, tá? O DVA. Esse aqui é obrigatório para todas as SAs abertas. Então, todas as SAs abertas terão o DVA. Vamos lá. Ok. Então, veja. Essas técnicas daqui, senhores, o que você tem que saber? O que você precisa entender? Quando ele fala que a função é de controlar qualitativamente, raciocina o seguinte: imagina que você é o governo, você é um auditor fiscal, você é um fiscal do município, você é um fiscal do governo, do estado, não importa onde você está trabalhando, você trabalha na área fiscal. E aí, você tem lá, você vai querer ver o caixa da empresa? Você vai querer ver o caixa? Ou você vai querer que ela faça o quê? Ou que ela mostre o balanço? Ou que ela coloque, ela resuma essas informações aqui num documento que sintetize, não todas as notas de compra e venda, mas sim qual foi o resultado que ela obteve. Isso é de forma qualitativa. Por isso que você tem as diferentes técnicas contábeis para você registrar isso aqui. Eu posso falar que o objetivo da contabilidade é controlar as agendas. É isso, que louco, né? Então, assim, se você não estiver ambientado com esse tipo de pergunta, talvez você não enxergue coisas que são óbvias. Vamos ver se já tem alguma pergunta aqui para a gente começar a ver, já que eu quero pegar... na verdade, qual a finalidade? O objetivo da contabilidade é controlar as agendas. Vamos lá, olha aqui. Vamos ver então as técnicas contábeis, eu estava falando para vocês aqui. Olha só, dentro das técnicas contábeis, tá? Deixa eu apagar ali. Tem que memorizar, tá? As técnicas contábeis aqui seria o quê? Primeira técnica, a escrituração. Tá? O que é a escrituração? É você fazer o lançamento de todos os atos e fatos contábeis. E aí, isso aqui a gente vai abrir, tá? Depois, o chamado método das partidas dobradas. Uma outra seria o quê? As demonstrações contábeis. Opa, quais são as demonstrações contábeis? O balanço patrimonial. O que mais? Mas aqui a gente vai colocar isso. Como aqui vai ser o balanço, que o balanceiro, na verdade, é uma espécie do... Aqui nem o razão e o razonete, tá? Isso, então eu posso colocar aqui o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, o que mais? A demonstração do fluxo de caixa e o DVA. Lembra? Isso que eu coloquei para vocês. Agora colocando aqui, elaboração de relatórios da situação patrimonial. Então veja, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, também o quê? O fluxo de caixa, mas esse aqui não é obrigatório. Se você for, por exemplo, uma empresa, todas as de capital aberto tem que estar, todas as SA que vendem ação
na Bolsa de Valores, e as que não vendem, que for fechado, só tem que fazer se tiver capital acima de 2 milhões, senão não precisa fazer. Então o DVE é para todas as de capital aberto. Então, as provas, em regra, se fixam até aqui. O que é isso aqui? O balanço patrimonial nada mais é do que a situação estática da empresa. A situação estática da empresa, tá, em que você tem ativo de um lado, passivo do outro. Como assim o balanço patrimonial? Vamos fazer aqui uma ideia do balanço. Veja bem, sempre você vai ter que se acostumar a fazer isso aqui, o tempo todo. Ou seja, aqui você tem o ativo e aqui você tem o passivo. O que seria, então, o ativo? Exatamente. Então, o ativo, você vai pegar o quê? Os bens e os direitos. É isso? Os bens e os direitos. Então, coloca isso aqui. Os bens e direitos. E aqui, senhores, você vai ter o passivo. O que é o passivo? São as obrigações. Então, as primeiras questões que você tem que abordar são essas. Então, de um lado, você tem os bens e os direitos, tá? E aí, colocados numa ordem decrescente de liquidez, né? Lembra? Ou seja, aquilo que vai ser visto dentro do período, do período subsequente, você vai colocar mais em cima, aquilo que vai ser mais de longo prazo, que vai passar um exercício, você vai colocar mais para baixo, isso dentro do plano de contas, tá? E aquilo que vai ficar em vários exercícios, você coloca no diferido, tá? Essa é a ideia. E aí, vejam, as obrigações, você tem que saber o seguinte, isso aqui, o ativo, é chamado do quê? De aplicação dos recursos. Essa aqui é uma aplicação do quê? Dos recursos, a aplicação dos recursos ou as entradas. Então, isso aqui é a aplicação dos recursos ou as entradas. A aplicação dos recursos ou as entradas. E o passivo é o quê? É a origem dos recursos. É a origem dos recursos. É a origem dos recursos ou as saídas. Vejam, esses são termos que, se você vai estar dentro de uma prova que vai fazer uma prova que fosse, por exemplo, de nível médio, você tem que ficar atento a esse tipo de questionamento. E vejam, essa obrigação aqui, ela é com quem? É obrigação com capital de terceiro e capital dos sócios. Tá? Vamos pensar aqui, capital dos sócios. Como assim? Vamos lá. Então você tem aqui capital do terceiro e capital dos sócios. Vejam, senhores. Quando você pega, tá? A gente vai abrir depois o que é o passivo, você vai ver. Eu vou ter, então, o ativo circulante e o não circulante. Então, basicamente, você começa com esse ativo aqui, ele vai ter o ativo circulante. O que é se o nome circulante te diz o quê? É aquilo que gira rápido, dentro do próximo ano, tá? E aí, veja, ou dentro do ano aqui, você vai colocar um circulante. O não circulante é aquilo que fica empatado para o exercício seguinte. O não circulante. Então, eu tenho o circulante e o não circulante. E depois vai ter longo prazo, diferido, enfim. Mas você tem que ter isso aqui. A mesma coisa, eu tenho dívidas que são para agora e dívidas que são para depois. Então, aí tem alguns termos de prova que você tem que ficar ligado. Como assim? Dívidas para agora? Então, eu tenho esse aqui, a obrigação do capital de terceiros é o que se chama de passível. Passível? O que eu falei aqui? Passivo exigível. O passivo exigível, tá? O passivo exigível é aquele que essa obrigação que eu tenho um prazo para pagar. Essa é a ideia. E o não exigível seria quem? O do sócio. Então, na verdade, eu quero que você saiba assim, ó, o patrimônio líquido é, na verdade, o que? O direito dos sócios. Em prova, é isso. Como assim, cara? Eu não entendi. É porque, na prática, quando você pega ativo menos passivo, ele dá patrimônio líquido. Isso deu uma guerra até pouco, porque a Banquesaf fazia uma confusão. Ela não queria que isso aqui fosse situação líquida. Por quê? Doutrina. Doutrinadores entendem que a situação líquida só é líquida quando ela é positiva. Quando ela dá prejuízo, ela tem uma outra denominação. Então, não aceitavam isso. E a Banquesaf, mas a Banquesaf já morreu. Nem existe mais. Era a banca da Receita Federal, tá? Agora não é mais. Então, você tem que se desvencilhar desse conceito. Agora, tudo é patrimônio líquido ou situação líquida, se a prova falar, é a mesma coisa, tá? Então, veja, algumas questões importantes. Ativo menos passivo.
Ou seja, o ativo são o quê? São os bens e são o quê? Os direitos. Então tem o bens e tem os direitos. Isso aqui é o patrimônio líquido, ou seja, aquilo que sobrou. Agora, raciocina comigo aqui, você que gosta de matemática. Por quê? Se você gosta de matemática, eu quero falar para você que contabilidade é ou não é uma ciência exata? Contabilidade é ou não é uma ciência exata? É lógico que não é. Não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Para começar, quando começou, ela era uma arte. Depois virou uma técnica. E só depois, quando ela foi organizada, formatada para ser uma ciência. Tá entendendo? Então, assim, hoje é uma ciência. Não é uma ciência exata. Tira isso da cabeça. Isso é mito, tá? Então, vamos raciocinar. Porque eu treinei a matemática, né? Quando eu falei matemática, vou achar que é exata. Não é exata. Ok? Tanto não é exata, pessoal, que você pode ter o quê? Valores negativos. Como assim? O ativo, vamos raciocinar que você tem um ativo desse tamanho e um passivo desse tamanho. Então, eu posso falar para você que o ativo é maior do que o passivo. Quer dizer, então, que sobrou ou não sobrou alguma coisa? O que sobrou é o patrimônio líquido. Então, nesse caso aqui, o patrimônio líquido é o quê? Positivo. Como é que você enxerga isso aqui? Em prova, você tem que pensar o seguinte: sobrou dinheiro para quem? Para o sócio. Significa que ele pagou todo o passivo dele, pagou todo o capital. Ó, o passivo é o capital de terceiro. Vamos pensar aqui. Ele está falando do passivo exigível. Em prova, sempre que fala do passivo exigível. E o passivo exigível, ele é capital dos sócios. Ele é capital dos sócios. Então, capital de terceiros. Então, ele pagou todos os credores, o que sobrou é dinheiro do sócio. Então, esse aqui, você sempre raciocina assim, ó, direito do sócio. Direito dos sócios. Por quê? Porque é o dinheiro que é deles. Eles investiram uma grana e agora a empresa pagou todo mundo, pagou todas as despesas e o que sobrou é deles. Teoricamente seria essa a ideia, porque geralmente você vai fazer o quê? Você vai fazer investimento na entidade. Mas veja, eu tenho esta parte aqui de gordura. Isso aqui seria o meu patrimônio líquido. Porque somando, como assim? Se você passar para cá, em matemática, você vai dizer que o ativo é o passivo mais o patrimônio líquido. Não é verdade? Eu só passei o passivo para cá. Então veja, na verdade o ativo é a soma das dívidas da empresa mais as dívidas dos sócios. Ou seja, o ativo total é igual ao passivo total. Porque o passivo total é o quê? É a soma da obrigação com terceiros mais obrigação com os sócios. Então esses são termos que eu quero que você nessa primeira aula tenha eles bem claros na sua cabeça. Porque aí você resolve essa questão assim, ó. Agora, se você vai tentar fazer uma teoria da conspiração, não vai rolar. Tá bom? Então, vamos lá.